Estamos pregando aqui uma série, hoje é a quinta e última etapa, Romanos 8. Se você acha que é muito pregar 5 domingos no mesmo texto, saiba que houve um pregador que pregou durante anos em Romanos 14. Então, isso aqui não é nada, porque a palavra de Deus é tão rica e tão cheia de ensinamentos preciosos para nós, que cada vez que nós lemos o texto, aprendemos alguma coisa diferente. Glória a Deus por isso. Hoje, nós vamos completar a nossa carreira aqui, considerando a partir do verso 34, que foi o verso que nós deixamos de fora no último domingo, na última vez que nós falamos sobre esse texto. Então vamos falar sobre ele hoje e depois seguir adiante até o final, ok? Então, vamos fazer a leitura e depois vamos orar. Diz assim: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Senhor, bendito seja o teu nome por ter a tua palavra aberta diante de nós mais uma vez. Te louvamos porque a tua palavra é viva, a tua palavra é poderosa, ela tem, Senhor, o poder de penetrar até o íntimo de cada um de nós e revelar ali, Senhor, as verdades preciosas do reino de Deus, mostrando o quanto nós precisamos compreender, absorver aquilo que ela diz, que ela nos ensina, para que com isso possamos também aprender e absorver o valor de tudo que Cristo tem feito por nós. E assim tenhamos paz no coração, sabendo que estamos seguros em tuas mãos. E que nada, Senhor, pode nos afastar, nos separar desse grande amor que tem sido revelado a nós. Na encarnação, na vida, na morte, na ressurreição, na ascensão, na segunda vinda do teu Filho amado, que virá para trazer o galardão a todos aqueles que esperam a sua vinda. Bendito seja o teu nome, Pai. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, como os irmãos sabem, nós temos caminhado aqui pela palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, nós começamos lá no versículo 16, falamos sobre várias coisas que Paulo pontua aqui, e esse é um texto essencialmente trinitário, onde Paulo fala sobre a obra do Pai, do Filho e do Espírito, num só capítulo, mostrando a maneira como cada um deles, como cada pessoa da Trindade bendita opera a nossa salvação. Então, temos aprendido muito aqui nesse capítulo, e ainda há muito a ser aprendido no decorrer, dos anos,
mas por hora nós temos falado aqui sobre, especialmente sobre, nesses últimos domingos, a parte que vai do verso 26 até o 39. Falamos sobre a intercessão do Espírito, falamos sobre como Deus é quem elege, quem determina, né, a salvação daqueles que Ele escolhe. Ele começa essa obra, Ele chama, Ele elege, Ele também justifica e Ele glorifica aqueles que Ele também chamou para serem seus. Que é o final, a glorificação é a parte final desse processo da vida com Deus, desde o momento em que nós entregamos a nossa jornada, a nossa vida nas mãos de Cristo e empreendemos essa jornada de fé com Ele na sua presença. Então, hoje nós vamos avançar desde o verso 31, foi o texto que nós utilizamos inicialmente na semana passada, na semana retrasada ou passada, agora não estou certo, mas falamos sobre a primeira parte, né, dessa última sessão, que vai do 31 ao 39, e consideramos ali as perguntas que Paulo usa para instruir os romanos e também os demais leitores. Isso nos envolve certamente, né, diz respeito também a nós, sobre a segurança da salvação que nós temos em Cristo. Esse é um texto essencialmente sobre vitória, sobre a vitória do povo de Deus, a vitória alcançada por Cristo Jesus, que Ele alcançou por nós e para nós, ao entrar neste mundo, ao entregar a sua vida para morrer pelos nossos pecados, ao ressurgir dos mortos, né, e ao legar à igreja, então, essa herança preciosa que está já sendo desfrutada por nós, mas que será plenamente revelada na sua segunda vinda. Então, hoje nós vamos falar sobre o verso 34 em diante, né, que está contido dentro dessa sessão de perguntas. No último domingo que nós abordamos o texto, nós falamos sobre as 3 primeiras perguntas. E hoje nós vamos falar sobre a pergunta número 4. As 3 primeiras são: que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa é a primeira pergunta. A segunda se Ele não poupou o seu próprio Filho, será que não nos dará com Ele todas as coisas? E a terceira: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. Então, nós falamos sobre isso, mostrando que nós estamos livres de culpa na presença de Deus. Hoje, o verso 34, de certa maneira, ele complementa e dá seguimento à reflexão do verso 33, mas ele avança um pouco mais, e é isso que nós vamos ver a partir de agora. Então, a pergunta do verso 34 é: quem nos condenará? Essa pergunta não teria muito peso se ela não fosse considerada como um complemento daquela que nós acabamos de mencionar. E seria óbvio concluir que se ninguém poderia se atrever a nos acusar, muito menos se atreveria a nos condenar, uma vez que a acusação e condenação constituem o início e o fim do mesmo processo, né? Então, novamente, eu lanço mão aqui da ponderação proposta pelo Barclay, que nós citamos no domingo retrasado, passado, e ele vê aqui uma possível alusão ao fato de Cristo ser o único que poderia nos condenar. Porque, de fato, se nós levarmos em conta a cadência lógica com que Paulo constrói os seus argumentos, o fato de nós encontrarmos em suas palavras a afirmação de que Deus, o Pai, constituiu a Cristo como juiz de todos os homens, e nós vamos ver isso em Atos 17, 31. Então, essa afirmação, inclusive, apontou a ressurreição de Cristo como um evento que legitimou a sua posição como juiz, né, como juiz legítimo que virá para julgar os vivos e os mortos. Então, se nós pensarmos sobre isso, essa ponderação faz sentido. Nesse caso, Cristo é o único que poderia nos condenar. Ele tem legitimidade
para isso, e essa legitimidade foi mostrada por Deus através da ressurreição. E se ele nos condenasse, não haveria nenhuma forma de escaparmos da condenação, porque ele também é a única porta de salvação que existe. Mas ao invés de nos condenar como juiz, Cristo se apresenta como nosso advogado junto ao Pai. 1 João capítulo 2, de 1 a 2, João diz: filhinhos, não pequem, mas se porventura alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. A diferença de Jesus como advogado é que ele não usa de subterfúgios, ele não usa de argumentos que não estejam calcados na mais pura verdade. E a maior verdade que ele tem para apresentar diante do Pai é o seu sacrifício, a entrega de si mesmo na cruz, que é o argumento definitivo para requerer o perdão de Deus para os nossos pecados. E por que Jesus é chamado assim de advogado? Justamente por isso, porque ele ofereceu a propiciação pelos nossos pecados. Significa que ele desviou a ira de Deus que estava vindo na nossa direção, e ele tomou essa ira sobre si. Então Paulo vai mostrar aqui 4 razões que fundamentam a sua afirmação. Primeiro, Cristo morreu por nós, morte vicária, substitutiva, sacrifício eficaz e suficiente para a nossa plena redenção. Segundo, Cristo ressuscitou, é o fato que Paulo vê como ratificador da nossa justificação. Por quê? Porque a ressurreição confirma, ela valida a suficiência da morte redentiva de Jesus por nós, conforme nós vemos em Romanos 4, 25. Então a ressurreição de Jesus veio como uma confirmação de que Deus aceitou o seu sacrifício, isso o satisfez, atendeu às exigências da sua perfeita justiça, o que também quer dizer que a declaração de que o pecador em Cristo é justo recebeu o carimbo de confirmação da parte de Deus. Isso é maravilhoso, irmãos, porque nós não temos justiça própria, mas Cristo colocou sobre nós o carimbo da sua própria justiça, e por isso ele nos declarou justos. Isso não significa que nós somos justos agora em tudo que fazemos e que todas as nossas decisões serão justas, não é isso. Mas diante de Deus, nós somos considerados justos porque quando o Senhor olha para nós, Ele não olha diretamente para nós, Ele nos olha através de Cristo. É por Cristo que Ele nos enxerga, é por Cristo que Ele ouve as nossas orações, é por Cristo que Ele dá atenção e cuida de cada um de nós. Paulo também enfatiza aqui que Cristo subiu ao céu, está à direita de Deus Pai. Ele fala da glorificação de Jesus, que é outro fato que confirma a plena satisfação de Deus na obra do Filho, e também demonstra como tanto a humilhação quanto a glorificação de Jesus faziam parte de um plano eterno, são duas faces da obra redentiva do Filho de Deus por nós. Isso também fala da nossa própria situação, irmãos. A nossa vida com Cristo também tem duas fases. Ela tem a fase da humilhação e tem a fase da glorificação. Hoje nós estamos vivendo a fase da humilhação, vivendo nesse mundo caído, nesse mundo perdido, sofrendo afrontas, passando por lutas, mas em breve virá a fase da glorificação. A diferença é que ela não será uma fase, ela será o nosso destino eterno. Amém? Então, por fim, Paulo mostra que Cristo intercede por nós. É a afirmação que se liga ao verso 32, quando ele diz que Cristo nos dará todas as coisas. A intercessão de Cristo por nós é outro fator garantidor de que aquele que começou em nós a boa obra, ele levará à conclusão, conforme Filipenses 1:6. Então Cristo é sempre o nosso mediador, ministrando agora por nós no santuário celestial, conforme Hebreus vai declarar em 9:24, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. E meus irmãos, ai de nós se não fosse essa intercessão de Cristo em nosso favor. Todo tempo nós precisamos dela.
dependemos dela. Amém, irmãos? Então, para concluir a reflexão sobre essa quarta pergunta, ainda poderíamos destacar como aspecto didático importante aqui, outra questão importante. Nós sabemos que esse verso 34 serviu como um dos textos base para o credo apostólico, especificamente a parte que diz que Cristo padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi sepultado, foi morto, sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à mão direita de Deus Pai, e o finalzinho diz assim, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Então o texto do credo é quase transcrito exatamente como está aí no verso 34, mas há intérpretes bíblicos que chamam a atenção a um detalhe do finalzinho que está diferente. Aí o apóstolo Paulo diz, quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus Pai e também intercede por nós. Ou seja, no texto do credo nós lemos, Cristo está sentado à mão direita de Deus Pai, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Já no texto de Paulo aos Romanos nós lemos, Cristo está à direita de Deus Pai e também intercede por nós. Por que existe essa diferença, irmãos? Por causa da intenção do autor bíblico. Paulo, ele não estava escrevendo o credo apostólico, mas a carta aos Romanos. E dentro dos seus propósitos divinamente inspirados, ele tinha a necessidade de enfatizar o benefício da intercessão de Cristo como um fator ratificador, especialmente da nossa salvação. Isso não invalida, certamente, o credo, cujo propósito seria outro, de enfatizar que é essencial que o pecador receba a graça oferecida na morte e na ressurreição de Cristo, porque em sua próxima vinda ele virá como juiz, e a base do seu julgamento será a aceitação ou a rejeição da oferta de salvação que ele estende ao pecador. Mas, reforçando, o texto canônico de Paulo, e o credo não é texto canônico, ou seja, ele não é inspirado, o texto canônico de Paulo foi escrito para trazer plena certeza da salvação aos cristãos de Roma e a todos nós também. E isso exigia a inclusão dessa cláusula da intercessão de Cristo como elemento conclusivo que fundamenta essa certeza. Então você, meu irmão, minha irmã, que quando é convidado a orar, diz assim, eu não sei orar. Eu quero tranquilizar você, você não sabe mesmo. Eu também não sei. E ninguém sabe, irmãos. Não existe oração eficaz do ponto de vista humano. Não existe oração poderosa. Sabe aquelas igrejas onde você vai assim, visitar, e aí a pessoa diz assim para você, olha, venha quarta-feira, porque quarta-feira é o dia da oração poderosa. Não existe isso, irmãos. A oração poderosa só Cristo é que faz, porque a oração dele chega ao Pai, e ele intercede por nós. O apóstolo Paulo já disse para nós aqui, nós já pensamos sobre isso, que nós não sabemos orar como convém, isso é um fato. Então, irmãos, isso não quer dizer que nós não devamos aperfeiçoar a nossa prática de oração, devemos aperfeiçoar, mas, desde o momento em que você saiba falar, isso é suficiente para você orar, porque falar com Deus é conversar com Deus, é abrir o coração diante dele, falar aquilo que vai na nossa alma. Então, nesse sentido, todo mundo sabe orar. Amém? Agora Paulo vai terminar o capítulo mostrando qual a razão pela qual Deus decidiu livremente fazer por nós tudo o que está descrito no capítulo 8. Porque ele decidiu nos dar a vida eterna, porque ele enviou o seu Filho para morrer por nós, porque ele enviou o seu Espírito para nos assegurar que somos filhos de Deus, porque ele enviou o Espírito para nos guiar na verdade, na santificação, para interceder por nós com gemidos, porque Deus nos deu tantas garantias e certezas de que em Cristo nós somos salvos. Os versos finais nos respondem, foi por amor, irmãos. Por amor e só por amor. Amém? Glória a Deus. Quem conhece aquela música
de Luiz de Carvalho, Consumado. Quem conhece essa música? Consumado. Ela diz assim, ó, por amor, ele mesmo, por amor, ele veio ao mundo, por amor, ele mesmo se deu. Minha voz parece até com a do Luiz de Carvalho, né? Para morrer numa cruz no Calvário, por amor, o seu sangue verteu, foi julgado e por mim odiado, foi traído e vendido também, mas venceu, tudo está consumado, não há morte, só a vida no além. Consumado, está consumado, a obra que me deste a fazer. Glorifica-me contigo para sempre, ao teu nome, ó Rei, e a ti fiz conhecer. Bonito, não é, irmãos? Isso aqui é da época que o pessoal não sabia compor, sabe como é que era? Porque música é hoje, né, irmãos? Mas naquela época o pessoal era muito simplesinho para compor as letras, não tinha poesia, não tinha nada. Hoje é que tem, né? Só que não. Estou sendo irônico aqui, para variar. Mas enfim, o que nos leva à última pergunta. Pergunta número 5. Quem nos separará do amor de Cristo? Está aí nos versos 35 a 39. E é interessante observar a evolução do pensamento paulino aqui. Ele considera, por um momento, que Cristo seria a única pessoa autorizada, a única instância de justiça que poderia, de forma legítima, nos condenar. E porque Paulo sabia que ele viria segunda vez como juiz, mas Paulo assegura que sobre todos aqueles que se rendem, que se reconhecem pecadores, perdidos e procuram abrigo à sombra da cruz, ao invés de se entenderem como condenados, ao invés de Cristo estender sobre nós a mão acusatória e condenatória, ele nos estende o seu coração, e ele se envolve conosco afetivamente, e ele nos entrega o seu amor. Isso é maravilhoso, irmãos. Maravilhoso. Como nós estamos longe de imitar o amor de Cristo. Nós que somos tão apressados em condenar, nós que somos tão apressados em riscar do nosso relacionamento, pessoas que pensam diferente de nós, pessoas que nos aborreceram por alguma razão, nos contrariaram por algum motivo. Nós que somos tão apressados em desligar da nossa mente, do nosso coração, do nosso afeto, pessoas que disseram algo que nos ofendeu, que nos magoou, mas que como cristãos nós deveríamos buscar o lugar de perdão, o lugar da graça e da misericórdia. Então, como afirmamos no início, nós estamos agora com Paulo no topo da escada imaginária, que nos leva à plena certeza e convicção da vitória cristã sobre a carne, sobre o mundo e o próprio Satanás. Mas essa conquista, irmãos, foi uma conquista baseada no amor de Deus, na graça de Deus. E dessa perspectiva, considerando as dimensões e implicações desse amor de Cristo por nós, que já foram expostas desde o verso 1, nós olhamos para baixo, para a realidade terrena, e olhamos para cima, para a realidade além do plano terreno. E conjecturamos, será que existe algo ou alguém que será capaz de nos separar do amor de Cristo? Então vamos ver primeiro aqui as possíveis ameaças do plano terreno, verso 35 a 37. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou.
Paulo vai destacar aqui 7 possíveis ameaças à fé e à perseverança em Cristo. E antes de analisarmos cada uma delas, é importante notar 2 coisas, irmãos. Primeiro, todas essas possíveis ameaças no plano terreno estão ligadas à reação do sistema deste mundo à opção da igreja de viver para Cristo e por Cristo. E o modo como Paulo trata esses fatores de sofrimento deixa claro que eles se referem diretamente aos cristãos verdadeiros, porque são eles os que, por causa de sua fidelidade a Cristo, sofrem a retaliação do mundo. Jesus deixou isso claro diversas vezes. Mateus 5, capítulo 5, versículo 11, ele vai dizer: bem-aventurados são vocês quando por minha causa vocês forem perseguidos, maltratados, julgados como condenados diante dos tribunais humanos. Em João 15, 18, 19, ele diz: olha, o mundo vai odiar vocês, mas saibam que antes de odiar vocês, ele me odiou. Em 17, 14, orando diante do Pai, ele diz: Pai, guarda-os em teu nome. Não te peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal, porque o mundo os odeia, assim como odiou a mim. Ou seja, isso é um fato. A segunda coisa importante é que, apesar de a pergunta se referir a quem, quando ele diz quem nos separará do amor de Cristo, portanto, ele está se referindo aqui a pessoas, uma ou mais pessoas. Mas embora ele diga a quem ele se refira a pessoas, tudo que ele cita aqui são coisas, são circunstâncias, são eventos. Como devemos entender isso? Bem, a forma mais simples é entender que essas coisas, elas nos sobrevêm porque elas são provocadas contra nós por pessoas. Pessoas que nos odeiam, pessoas que nos desprezam, pessoas que desprezam a nossa fé, que desprezam a Cristo. E nesse sentido nós podemos agrupar as 7 ameaças em 3 blocos diferentes. O primeiro deles fala sobre tribulação, angústia e perseguição. As 3 ameaças estão ligadas a ações violentas diretas contra os cristãos. A tribulação traduz os sofrimentos impostos pela perseguição e todas as demais formas de sofrimentos que nós passamos aqui. Enquanto a angústia é o sentimento que assalta a nossa alma diante dos sofrimentos. E ela mistura muitos outros sentimentos: o medo, a sensação de desamparo, de tristeza, de impotência, etc. E essas coisas exercem um grande poder sobre nós porque elas tocam as nossas emoções, aquilo que nós somos lá no íntimo. Então elas têm o poder de abalar as nossas convicções e certezas mais consolidadas, irmãos, porque lidam com o medo do sofrimento. E evitar o sofrimento é uma das reações mais primitivas de toda a forma de vida criada por Deus. Então, abraçar o sofrimento, mesmo que seja por fidelidade a Cristo, é em si um contrassenso para nós. E esse é o ponto que Paulo coloca. Será que essas coisas podem nos separar do amor de Cristo? Porque elas têm o poder de nos separar do amor de Cristo. Como é que nós vamos responder a essa pergunta? Nós precisamos olhar para dentro de nós e perceber o quanto nós estamos dispostos a abraçar o sofrimento por causa de Cristo. Quando isso se coloca diante de nós. Não significa que nós vamos procurar o sofrimento, mas que nós nos dispomos a abraçá-lo quando isso é necessário para honrar o nome do Senhor. Segundo ponto aqui, segundo bloco, fala sobre a fome e nudez. São ameaças que tocam outro fator extremamente importante para nós, que é a privação. E de novo, aceitar a privação, mesmo que por fidelidade a Cristo, é algo que contraria a nossa natureza e tem um custo alto para nós. Porque todo ser vivo tem como motivação primordial a necessidade de se prover de comida e agasalho. Quando você sai do trabalho para ir para o trabalho de manhã, e você vai
cumprir ali a sua obrigação para com o seu patrão, ou na sua empresa, no seu negócio, você tem a pretensão de obter muitas coisas. Talvez casa própria, viagem, bens materiais, mas as coisas primordiais que levam você a sair todo dia de manhã a trabalhar é comida e abrigo. São essas duas coisas. Todas as demais coisas podem nos faltar, irmãos. Mas se nos faltarem comida e abrigo, nós estamos privados da coisa mais elementar que nós precisamos, até para nos considerarmos humanos. A vida selvagem é definida pela busca de subsistência, não é? Todos os dias e o dia todo, todas as formas de vida selvagem, a sua trabalho, sua atividade gira em torno de atender essas necessidades, comida e abrigo. E na época de Paulo, esses itens de primeira necessidade custavam muito caro. Hoje, a gente sai de casa, a gente vai ali na esquina, procura no mercado A, se tiver muito caro, a gente vai no mercado B, se ainda tiver muito caro, a gente vai no C. Na pior das hipóteses, a gente compra aquela cesta básica que vem lá de Santo Antônio de Deus me livre, e a gente não sabe nem quem foi que fez, nem de onde veio, mas também não interessa muito. O que importa é satisfazer a necessidade, não é? Me lembro de uma época que nós estávamos passando por uma privação tão grande que a gente comprava, né, amor, uma cesta básica. Já comentei sobre isso aqui. Aí vinha assim, uma sardinha, por exemplo, a lata de sardinha, Nossa Senhora das Virtudes, arroz, São Pedro de Sapucaí, por exemplo, uma coisa totalmente surreal, que você nunca tinha ouvido falar na sua vida. E a gente orava, dava graças a Deus e jogava na panela e vamos que vamos. E os barrigudinhos sobreviveram, né? Você viu aqui. Mas, irmãos, na época de Paulo não era assim. Você ter 3 refeições por dia naquela época era um desafio muito grande. Você ter 2 ou 3 mudas de roupa, a maioria das pessoas não tinha. Você já parou para pensar por que os soldados lançaram sorte pelas roupas de Jesus? Por que eles fizeram isso? Porque roupa era uma coisa muito cara. Então todo mundo tinha esses elementos básicos de necessidade como algo extremamente essencial. E Paulo está dizendo aqui, e se nós ficarmos privados disso? E se nós chegarmos a uma situação em que, por causa de Cristo, nos sejam impostas a fome e a nudez? Será que nós vamos ficar firmes? Será que nós vamos manter a nossa fé? Será que nós vamos manter a nossa confissão a Cristo? Será que essa privação será para nós algo mais importante do que o amor de Cristo por nós? Então é o que o Paulo está levando em conta aqui, irmãos. Nós sabemos que a vida na igreja primitiva era difícil, né? O próprio João Batista, em Lucas 3,11, ele diz, olha, quem tiver 2 capas, dê uma a quem não tem. O mesmo seja feito com a comida, aprendam a repartir. A igreja primitiva tinha um sistema de recolhimento e distribuição de alimentos e bens, porque os irmãos passavam muita necessidade. E a gente hoje, quando vê alguns líderes evangélicos postando vídeos com eles andando de Mercedes, né? Curtindo ali a sua vida, o seu jatinho, e dizendo, olha, aceita Jesus que você vai receber um desse. A gente fica meio impressionado com isso, né, irmãos? E a pergunta é, que evangelho está norteando esse tipo de mentalidade? Onde nós aceitamos a Cristo para adquirir riqueza nesse mundo. A igreja primitiva era extremamente pobre. Você sabe, uma coisa importante que ocorre quando uma igreja vive do modo que a igreja primitiva vivia, é porque nos dá a oportunidade de viver o evangelho autêntico.
Ali as pessoas vendiam o que tinham. Os que tinham, vendiam o que tinham e repartiam com quem não tinha. Meus irmãos, é difícil fazer isso aí. Muito difícil. Você colocar a sua segurança em risco para suprir necessidade de outros é algo muito difícil. Mas o amor de Cristo encheu o coração daqueles irmãos. Então, a opção de viver com Cristo era em si a pré-condição para uma vida de privação. Sim, Paulo mesmo passou por isso. 1 Coríntios 4:11, ele diz que passou por vários perigos e passou fome também por causa do amor a Cristo. Então, ele vai seguir aqui falando sobre mais duas ameaças que são o perigo e a espada. A ameaça clara de morte, quando ele decide dar vazão a uma certa loucura, falando aos coríntios sobre o que realmente deve ser para nós um fator de nos gloriarmos. Ele fala sobre nos gloriarmos, nos expondo ao perigo, à espada, à fome, às tribulações, às lutas, por amor a Cristo. 2 Coríntios capítulo 11, 23 a 27, nós reconhecemos aqui a história, já sabemos quantas vezes ele esteve ameaçado de fome e frio e tudo mais, né, sobre o governo romano e também a fúria dos judeus, e por fim ele acaba morrendo mesmo pela espada, decapitado. Então qual é a grande questão para Paulo, irmãos? O que ele quer chamar a atenção aqui? O ponto dele é o seguinte: será que essas coisas podem nos separar do amor de Cristo? No tocante a Cristo, essas coisas só contribuirão para nos aproximar dele ainda mais ou vão nos separar dele? E quanto a nós, irmãos, será que essas ameaças podem ser maiores que o amor de Cristo por nós, a ponto de nos separarem dele? Eu pergunto para você, se hoje você perdesse tudo que você tem, se você ficasse numa situação de extrema privação, tipo vendendo o almoço para comprar a janta, você ainda permaneceria fiel a Cristo? Você ainda confessaria que Jesus é o Senhor da sua vida? Você ainda continuaria amando a Jesus? Então essa foi a pergunta com a qual muitos mártires e quase mártires tiveram que se defrontar. E muitos deles disseram não, nada vai nos separar do amor de Cristo. E meus irmãos, quando a gente fala de mártir, nós não estamos falando aqui de pessoas que perderam o emprego, não. Perder o emprego é uma coisa muito triste. Mas nós estamos falando de coisas muito graves. Muito graves. Então eles disseram, nada vai nos separar do amor de Cristo. Nós estamos prontos a entregar as nossas vidas a qualquer desses fatores de sofrimento, se isso contribuir para a maior glória e honra de Cristo em nós. Mas houve quem desse um passo atrás. Muitos negaram a Cristo e permitiram que essas ameaças se tornassem maiores para eles do que o amor de Cristo. Então Paulo está afirmando taxativamente, não, meus irmãos, nada disso tem o poder de nos separar do amor de Cristo. Essa é uma convicção que todos nós deveríamos ter, e ele explica o porquê. Primeiro, ele cita o Salmo 44, 22. Por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. E aqui eu já estou caminhando para concluir. Esse texto mostra claramente que o sofrimento por perseguição, por causa da fé, é o quinhão do povo de Deus no mundo perverso e rendido ao pecado, irmãos. Paulo vai aplicar isso aqui a essa situação que ele está descrevendo, e ele mostra que desde os tempos passados, em todas as gerações, o povo de Deus tem sido pisado, maltratado e tem sido desprezado por causa da sua fé. Por que a nossa geração deveria ser diferente? Pondera Paulo. Ou seja, ele está mostrando que não deveria ser uma surpresa para nós o sofrer por causa de Cristo. Assim como ele, nós somos ovelhas destinadas ao matadouro. Mais cedo ou mais tarde, o sofrimento vem.
Por causa de Cristo sempre vem, nós somos expostos à morte todos os dias, o dia todo. Mesmo que não literalmente, mas no mínimo simbolicamente, nós somos expostos. Morremos para familiares. Quantas pessoas perdem o relacionamento de familiares porque os familiares dizem: fulano agora é crente, não vou mais nem na casa dele, porque ele agora é chato, ele só fala de Jesus, ele quer falar de Jesus o tempo todo. É como se a pessoa dissesse: não vou mais à casa dele porque ele quer o meu bem, ele quer que eu vá para a glória celestial quando eu morrer, ele não quer que eu morra nos meus pecados. Mas não é assim que as pessoas enxergam, não é, irmãos? Nós morremos para os amigos. Depois que eu me converti, irmãos, não sobrou um amigo meu. Nenhum, como se dizia no passado, nenhum para remédio. Todos desapareceram. E nós somos considerados assim. Morremos para o patrão, muitas vezes, para o sistema desse mundo. Morremos de muitas maneiras. E a verdade é que se nós não morrermos, quando essa morte significa a autenticação da nossa união com Cristo, isso significa que nós talvez não estejamos em Cristo de verdade. Porque se nós estivermos em Cristo, cedo ou tarde, nós vamos ter que morrer para essas coisas que querem nos levar na direção contrária à vida com Cristo. Em segundo lugar, Paulo traz um motivo paradoxal, mas extremamente encorajador. Ele diz que nem tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada poderá nos separar do amor de Cristo, porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Mais que vencedores. E a palavra usada aqui no grego é hipernikomen. É uma palavra até difícil de falar. Ou seja, essa palavra hipernikomen, mais que vencedores, na versão NESB da Bíblia, que é uma das mais respeitadas, ele traz conquistadores, ou ela traz a tradução de que nós conquistamos uma vitória esmagadora. Sabe o que é uma vitória esmagadora? É aquela quando não há chance de revanche. A vitória foi consumada, foi completa. Em que sentido? Que em Cristo nós vencemos o medo da perda, a perda da dor, a perda, né, para a dor, a perda da nossa saúde, do nosso bem-estar, a perda para a própria morte. Nós perdemos o medo da perda. Nós passamos a viver dispostos a abrir mão de tudo por Cristo, a considerar tudo como sem valor real ou permanente por causa da sublimidade de Cristo, como Paulo vai dizer em Filipenses 3. Ele enfatiza aqui 3 coisas que são muito importantes, irmãos. Primeiro, que em Cristo a nossa relação com o martírio não considera a possibilidade de escapar como prêmio maior, mas sim a identificação com Cristo, assumindo os seus sofrimentos como nossos, no nosso próprio corpo. Foi assim que os apóstolos Pedro e João consideraram, Atos 5, 41, quando eles foram espancados pelo Sinédrio. Diz que eles saíram alegres porque foram achados dignos de sofrer por Cristo. 1 Pedro 4,13, Pedro diz: meus irmãos, alegrem-se quando vocês sofrerem por causa desse nome. Isso é uma honra, um privilégio. Segunda coisa, é que tudo isso, todos esses sofrimentos são considerados por nós da perspectiva eterna e não terrena. Veja, do ponto de vista terreno, a morte de Cristo foi uma morte vexaminosa, vergonhosa, foi considerada uma derrota vergonhosa para os judeus incrédulos. Mas, ao mesmo tempo, ela foi compreendida como um triunfo para os seres celestiais e para todos os que têm fé em Cristo.
O mesmo se dá conosco em relação aos sofrimentos, irmãos. Nós devemos considerar os sofrimentos por causa de Cristo um privilégio e uma honra para nós. Em terceiro lugar, Paulo ressalta que essa vitória retumbante, ela é conquistada por meio daquele que nos amou. O que significa que o amor de Cristo por nós é algo comprovado na cruz, como ele diz no capítulo 5, verso 8, é algo permanente, ou seja, jamais nos abandona, nos transmite segurança, transcende o aqui e agora e aponta para a vida gloriosa da eternidade. Porque da humilhação da morte veio a exaltação e a glorificação trazidas pela ressurreição ao terceiro dia. Louvado seja Deus. E por fim, irmãos, vamos ver agora as possíveis ameaças do plano celestial, na realidade além do plano terreno. Verso 38 e 39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Usando aqui o recurso de equiparar extremos, não é? Paulo vai apontar mais 10 coisas que têm o potencial de nos afastar do amor de Cristo. A diferença aqui é que se na primeira lista ele fala de coisas contra as quais nós teríamos alguma chance de lutar e devemos lutar para não permitir que elas nos afastem do amor de Cristo, na segunda lista ele enfatiza ameaças e forças diante das quais nós não temos nenhuma chance de lutar. São coisas para as quais nós dependemos totalmente da proteção e do cuidado de Cristo por nós. E nós também podemos considerá-las em grupos. Primeira coisa que ele fala, nem morte, nem vida. São extremos da existência terrena. Faz uma síntese aqui de tudo que podemos experimentar em termos de lutas e sofrimentos, até de prazeres e realizações. Porque, irmãos, ele abre o leque para mostrar que não são só os sofrimentos que nos afastam de Cristo. Às vezes, a prosperidade também nos afasta. Uma vida venturosa também nos afasta. Veja que Satanás, quando foi tentar Cristo lá no Monte da Transfiguração, a primeira tentação dizia respeito à sua necessidade física, uma necessidade fisiológica legítima, mas que não conseguiu convencer a Cristo. Depois ele fala sobre a necessidade de autoafirmação. Atira-te daqui abaixo, porque os teus anjos darão ordem a teu respeito para que te guardem. Outra necessidade do ser humano. E por fim, a última é a tentação da prosperidade, da riqueza, da glória deste mundo. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. E eu digo para você que muita gente hoje tem se rendido a essa tentação. Então, Paulo está falando aqui sobre essas coisas da vida que também podem nos aprisionar e nos fazer menosprezar o amor doado a nós na pessoa do Filho de Deus. Mas ele destaca, sobretudo, nessa primeira parte do último ponto aqui, o maior inimigo do homem, que é a morte. 1 Coríntios 15, 26, Paulo fala que ainda há um último inimigo a ser vencido, a ser destruído, que é a morte. A morte foi vencida por Cristo, mas ela ainda não foi destruída. Isso vai acontecer na sua segunda vinda, quando ele trouxer para o nosso corpo mortal o revestimento de imortalidade e incorruptibilidade. Então se cumprirá a profecia de Oséias: tragada foi a morte pela vitória. 1 Coríntios 15, 26, 54 e 55. Então a morte para nós, meus irmãos, não é o fim trágico e definitivo, mas o começo da eterna alegria. Louvado seja Deus. É por isso que nós cantamos em sepultamentos.
Eu conheci um pastor batista que ele cantava metade dos hinos do cantor cristão em cada sepultamento que ele fazia. Já está todo mundo cansado de cantar e ele... Agora o hino tal, e agora o hino tal. Meu Deus, era uma coisa. Mas eu entendo por que ele fazia isso. Porque ele tinha certeza de que aquela pessoa que estava ali, aquele corpo que estava ali, não era mais uma pessoa. Era só um corpo. Mas que aquela pessoa que havia partido desse mundo estava nos braços do Senhor. Isso, meus irmãos, é motivo para cantar o dia inteiro, a vida inteira, o tempo inteiro. Então, assim, será afirmado alguns capítulos à frente, quando Paulo diz: se vivemos ou se morremos, nós somos do Senhor. Romanos 14. Nada pode mudar isso, irmãos. Nada pode mudar. Segundo ponto que ele coloca, nem os anjos, nem principados. E Paulo aqui vai lidar com a crença em anjos que ocupava um lugar significativo na fé judaica. Não é? De acordo com Barclay, os rabinos ensinavam que para cada fenômeno da natureza tinha um anjo. Tinha um anjo do vento, um anjo da chuva, tinha um anjo para tudo. Então, nós já falamos aqui sobre a crença no anjo da guarda, que aparece lá em Atos, capítulo 12, versículo 14, quando Pedro sai da prisão e bate na porta da casa de Marcos e Maria, e então a Rode vem atender a porta, e quando ela ouve a voz de Pedro, ela, ao invés de abrir a porta, ela corre e vai contar para o pessoal, e o pessoal fala: não, não é Pedro, não, é o seu anjo. Então, na angiologia judaica havia várias classes de anjos. A primeira classe incluía tronos, querubins e serafins. A segunda incluía poderes, senhorios e potestades. A terceira incluía anjos, arcanjos e principados. E Paulo menciona essas categorias em várias passagens, e depois eu posso passar para você se você quiser, né? Efésios, Colossenses, Coríntios. O ponto aqui é que os rabinos criam que os anjos tinham ciúmes dos anjos, dos homens, e de um modo hostil, não é? Por quê? Porque eles não queriam dividir a atenção de Deus com os homens. Então, os rabinos acreditavam que os anjos queriam o mal dos homens. Eles queriam separar os homens da pessoa de Deus. Então, Paulo afirma categoricamente que nem os anjos, mesmo o próprio Satanás, poderia nos separar do amor de Cristo. Louvado seja Deus. Depois ele fala de coisas do presente e do porvir, ou poderes, e ele sintetiza aqui as possíveis ameaças vindas do tempo presente, que ainda não haviam sido mencionadas anteriormente, os poderes deste mundo, o próprio Império Romano, com a sua opulência, com a ideia que os reinos deste mundo têm o controle de tudo e de todos, o poder da riqueza, o poder político, militar ou qualquer outro, mas ele ainda considera qualquer outro ser ou os próprios astros, tudo que pode ser chamado de outro mundo, e ele garante: não há nada que se levante daqui ou venha de lá que possa nos separar do amor de Cristo. E por fim, irmãos, Paulo considera aqui as dimensões mais importantes da perspectiva da sua época. Nem altura, nem profundidade. E ele acrescenta: ou qualquer outra criatura. Ele conclui esse capítulo, então, mostrando essas dimensões principais que definem os dois planos considerados até aqui, o terreno e o celestial, a terra e o céu. E Paulo ainda menciona qualquer outra criatura, levando em conta as coisas criadas que nós ainda não conhecemos. Ou seja, o seu objetivo é o de não deixar de fora a consideração de qualquer coisa que nos ameace, que traga medo, insegurança quanto à nossa salvação, e declarar em alto e bom som que nenhuma dessas coisas poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Verso 39, segunda parte. Então, irmãos, eu quero encerrar essa reflexão pensando um pouco sobre a maneira como nós lidamos com tudo que Paulo tem ensinado aqui para nós. Hoje, como já falamos, nós lidamos com uma igreja extremamente materialista,
onde as pessoas estão pensando em coisas tão pequenas, tão mesquinhas, e acreditando que essas coisas são as coisas pelas quais Cristo morreu para que nós as tivéssemos e nos sentíssemos felizes aqui neste mundo. Meus irmãos, não é que Deus não se importe com o cuidado que diz respeito a nós, as coisas que precisamos para ter uma vida digna, uma vida alegre, uma vida cristã alegre, porque isso é o que Deus quer para nós, sim. Mas nós não podemos definir a nossa vida com Deus a partir de coisas, de bens, de expectativas erradas, distorcidas. Precisamos colocar as coisas em seu devido lugar. Então, veja, a principal causa, a principal razão de Cristo ter vindo a este mundo foi para nos libertar do império do pecado. Foi para nos transportar para o seu reino de amor e graça. E ele fez isso com sucesso na cruz do Calvário, com a sua ressurreição ao terceiro dia, na sua ascensão gloriosa, na sua intercessão mediatória por nós na presença de Deus, e na sua segunda vinda para consumar a sua obra. E aí sim, irmãos, nós receberemos a nossa herança eterna, e não teremos mais problemas, os problemas que nós temos aqui, vivendo nesse mundo caído. Então, gostaria que você considerasse isso. Eu gostaria de fazer aqui duas aplicações. A primeira, justamente dentro dessa perspectiva. Não meça o amor de Deus baseado nos valores deste mundo. O amor de Deus não pode ser medido pelos valores deste mundo. Nós temos o hábito de mensurar o amor humano, o amor das pessoas por nós, a partir da resposta que elas nos dão pelo amor que nós entregamos a elas. Isso está errado, irmãos. É por isso que a gente se frustra. É por isso que existem divórcios. É por isso que pais odeiam filhos, filhos odeiam pais. Porque existe essa expectativa de um retorno, de uma resposta, de uma recompensa. O verdadeiro amor não espera recompensa. O verbo associado ao amor que Deus quer que nós pratiquemos é o verbo dar, e ponto. Entende? Antigamente, tinha um comercial de uma loja muito conhecida lá na minha cidade, e uma parte do jingle do comercial, o jingle é aquela musiquinha, né, que toca para o comercial da loja, tinha uma parte que dizia que é dando que se recebe. Ou seja, a ideia de amor que o mundo tem é essa, você dá e recebe. Então você não está dando, você está investindo. Amor, meus irmãos, não tem nada a ver com investimento, amor é doação. E é assim que a Bíblia nos mostra o amor de Cristo que nos é doado graciosamente, e do qual nós não podemos ser separados, porque Cristo garante que não haverá essa separação. Então, será que Cristo faz isso porque desde o momento em que nós nos convertemos, nós não erramos mais? Pelo contrário, irmãos. Ele nos garante que nós não seremos separados do seu amor, justamente porque o seu amor é verdadeiro por nós. Não depende de nós, depende da sua graça, da sua misericórdia. E eu pergunto, não é assim que nós deveríamos amar uns aos outros? Não é assim que nós deveríamos amar o nosso cônjuge, os nossos filhos, os nossos pais? Porque esse amor é o único amor verdadeiro que existe. Então esse é o primeiro ponto, a primeira aplicação que eu gostaria de fazer. Não meça o amor de Deus pelos valores deste mundo. Se você tem orado e Deus ainda não respondeu a sua oração, não é porque Ele não te ama. Talvez Ele não esteja respondendo justamente porque Ele te ama muito. E o que você está pedindo talvez não seja aquilo que você realmente precisa. Considere essa possibilidade. Então,
O amor de Deus por nós é um fato. O apóstolo Paulo diz, voltando àquilo que já foi dito, capítulo 5, versículo 8, que esse amor é comprovado pela cruz. Então, se você quiser uma prova de amor, olhe para a cruz. Não olhe para dentro de você, não olhe para a vida do outro, não espere amor no contexto dessa vida, desse mundo, não espere encontrar um amor puro, sincero e totalmente verdadeiro nessa vida, porque você não vai encontrar. Mas olhe para a cruz e você vai encontrar certamente esse amor, porque a cruz é uma prova desse amor que Cristo doou a você. Em segundo lugar, eu quero exortar você a nunca duvidar de que você tem valor diante de Deus. O Senhor valoriza você, o Senhor te dá valor. Sabe por que Ele te dá valor? Porque Ele quis dar valor a você. Porque a sua graça o moveu a valorizar a sua vida, mesmo você sendo como você é. Não é por sua causa, é apesar de você. O amor de Deus por nós é apesar de nós, não é por nossa causa. Então, nunca duvide de que Deus te ama. O amor de Deus, meus irmãos, não é reservado para os pastores, para os bispos, para os padres, para o Papa, para os santos que foram canonizados. O amor de Deus é para pecadores. Pecadores como nós, que precisamos desse amor. Existem pessoas que são tão boas, tão boas, tão boas, tão boas, que elas não precisam do amor de Deus, porque elas já são perfeitas. Mas nós, que somos pecadores, nós precisamos. Eu pergunto para você, na mesa de Jesus, fazendo menção hoje à nossa celebração, as pessoas que estavam sentadas ali, elas eram definidas de que maneira, irmãos? Pescadores, construtores, coletores, trabalhadores. Qual era a definição? De que maneira a gente pode definir todo mundo que estava ali? Pecadores. Uma mesa de pecadores. E Jesus foi condenado porque ele convidava pecadores para comer com ele. E eu digo para você, quem se assenta à mesa com Cristo são pecadores. E se não são, não tem lugar para eles na mesa de Cristo. Porque Ele chama aqueles que se reconhecem pecadores, necessitados da graça e da misericórdia de Deus. Então eu digo a você, se você não tem sido valorizado por aqueles que você espera que te deem valor, é legítimo que você fique chateado com isso. Mas não é legítimo que você se deixe abater por isso. Porque a única pessoa, realmente, a única pessoa que importa no universo inteiro, ama você. Com um amor puro, sincero, verdadeiro, que você não vai encontrar em nada nem ninguém nesse mundo aqui. E mais, não há nada que possa te afastar desse amor. Nada. Nada que possa te separar desse amor. Então, não valorize seus sofrimentos, suas lutas ou qualquer outra adversidade que sobrevenha a você. Não dê valor a essas coisas acima do valor do amor de Cristo por você, porque você estará menosprezando o amor de Cristo. Nada disso pode te separar do amor de Cristo. Então tenha isso como certeza em seu coração. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, graças te damos pela Tua palavra, por esse breve tempo de reflexão sobre aquilo que a Tua palavra nos ensina nessa manhã. Obrigado pelas lições preciosas que nós aprendemos nesse capítulo 8 de Romanos. Obrigado por tudo que o Senhor nos edificou, nos despertou, nos instruiu, nos exortou e também nos consolou com a Tua palavra. Agora, Senhor, aplica a palavra dessa manhã aos nossos corações. Ajuda-nos, Senhor, a sairmos daqui hoje com a nossa convicção de que somos amados por Ti, ó Deus, renovada, reafirmada pelo Teu Espírito no íntimo de cada um de nós. Que nós saímos daqui, Senhor, levando conosco, ó Deus, um coração alegre, revigorado, fortalecido, encorajado, por sabermos que o Senhor
Mantém sobre nós, Senhor, a tua graça, a tua misericórdia, o teu perdão, a tua bondade, não é porque merecemos, mas porque precisamos, e o Senhor sabe o quanto precisamos. Por termos a certeza e a convicção, Pai, de que nem nesta vida, nem na vida vindoura, nem no céu, nem na terra, nem em qualquer outra, nem em qualquer outro lugar no universo, ou mesmo, Senhor, em qualquer instância superior ou inferior dessa vida, não há nada que possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Renova, Senhor, essa convicção em nossos corações, para que nós não nos deixemos demover tão facilmente da nossa fé, da nossa perseverança em Cristo, ó Deus, por saber que não há nada que soframos, que passemos, que vivamos, nada que possa trazer de sabor, luta, sofrimento, dificuldade, ou até prosperidade e ventura. Não há nada, Senhor, que valha mais, não há nada que seja maior, que seja mais importante, mais precioso que o amor de Cristo por nós. Traz essa convicção aos nossos corações, para que nós não sejamos ingênuos ou tolos de nos deixar afastar, ó Deus, tão facilmente dessa graça que nos tem sido concedida. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.